Sesc Piracicaba. Estamos aqui para visitar a 15ª Bienal Naifes do Brasil. Ao entrar no Sesc, já nos deparamos com algumas das obras desta Bienal Naifes do Brasil. E temos contato logo de cara com o texto do diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, e que nos traz algumas reflexões extremamente interessantes para pensarmos hoje, a arte, especialmente hoje no plural. Ele indica que a arte convida a múltiplas formas de viagem, para além daquelas que simulariam deslocamentos geográficos reais. Pode-se viajar pelos diversos tempos criados pelos artistas. A vida prosaica nos indica uma disposição de perceber a passagem do tempo, pautada por relógios, calendários, na qual tarefas são desempenhadas, planos são vislumbrados e concretizados. Entretanto, essa uniformidade encobre a multiplicidade de expedientes idealizados para lidar com o tempo, que não coincidem necessariamente com a metáfora de uma estrada infinita. Criações artísticas podem subverter a marcha dos ponteiros. E eu acho que é bem por aí que eu quero então apresentar essa exposição. Aproveitando essas palavras do diretor do Sesc São Paulo, a nossa reflexão, ela vai então por este caminho, essa viagem neste espaço tão rico que é o Sesc Piracicaba, apresentando a Bienal Naifes do Brasil. Para iniciar a exposição, vamos ouvir um pouquinho de uma das curadoras, a professora doutora Ana Avelar, que vai nos contar o processo curatorial. Olá, meu nome é Ana Avelar, eu sou professora de Teoria Crítica e História da Arte da Universidade de Brasília, sou também crítica de arte e curadora. No ano passado, eu realizei uma curadoria junto com a professora Renata Felinto, a convite do Sesc Piracicaba, em São Paulo, para cuidar da Bienal Naifes do Brasil. Ela ainda está em cartaz no Sesc Piracicaba, pode ser visitada e tem muito material disponível online. A Bienal Naifes ocorre há cerca de 30 anos já, e ela funciona com base em inscrição. Então, artistas de todo o Brasil se inscrevem, e há curadores e curadoras convidados que fazem essa seleção, inclusive com direito à premiação. Esse ano nós tivemos como ponto de partida uma homenagem às artistas mulheres, Então, para além da seleção e da premiação que nós propusemos, nós também apresentamos aí uma homenagem a mulheres que se tornaram teóricas e mulheres que se tornaram artistas e que tiveram aí uma atuação importante no que concerne às artes visuais como um todo. Em particular, as teóricas que nós escolhemos, a Lélia Coelho Frota e a Ana May Barbosa, são teóricas que defenderam as artes ditas populares e que constituíram para elas mesmo um ponto de reflexão e abordagens específicas. Nós sabemos que essas teóricas, embora tenham tido muito espaço em outros momentos, precisam ser o tempo todo revisitadas, dado que elas trazem para nós aí uma avaliação, uma maneira de se compreender a estrutura e a produção dos artistas e das artistas populares. Nesse processo de seleção e premiação, nós fizemos o trabalho todo online, a partir das inscrições digitais, e nós fomos visitar a exposição já montada, embora nós tenhamos, isso por conta da pandemia, embora nós tenhamos acompanhado todo o processo de expografia e de produção do catálogo passo a passo. Então, para a realização dessa mostra, uma mostra enorme, tem cerca de 200 artistas, nós nos debruçamos sobre temas das artes populares, além de estabelecer como critério a diversidade. E o que quer dizer diversidade nesse aspecto?
No momento em que nós fomos escolher essas obras e escolher as premiações, nós tivemos uma espécie de caderninho a ser consultado, né, o tempo todo, que era um caderninho de representatividade. Então, nós queríamos artistas de todo o país, né, que tivessem a apresentação de gêneros que fosse mais igualitária, né, de faixas etárias diversas, de linguagens diversas. E com isso seria possível, que é o que nós temos agora, né, você ter um mapeamento dessas inscrições, né, de artistas autodidatas que estão trabalhando em todo o país, e a partir do qual, né, esse mapeamento mostra o quanto há de uma produção diversa, de qualidade, né, e muito complexa, que hoje está sendo apresentada aí pelas artes populares localmente. Eu acho que a gente teria dois aspectos importantes a serem notados, né? Um deles é a presença bastante expressiva de artistas que se entendem como indígenas, né? E que produzem aí arte contemporânea indígena, né? E se inscreveram na Bienal na IFES, então tem um interesse por esse lugar, né? Por esse lugar de fala, por esse lugar dentro do sistema artístico. E um outro que seriam, então, mulheres artistas falando propriamente sobre esse lugar, né? Sobre aspectos que concernem a mulher hoje, a sua condição, os feminismos, né? E por aí vai. Me parece que esse é o teor geral da exposição e como se deu o processo curatorial. Olha isso. Aí ele vai me explicar como que isso funciona. Porque, olha, você aumenta a quantidade de ar. E o som fica mais alto. Que legal! Muito legal. Ele usa tudo inusitado, né? Pra encher pneu. Isso aqui é bem moderno. E essa colocação do ar aqui, ele é músico, um músico bem contemporâneo. Que legal. Aqui tá o nome dele, é o Mauro, né? Isso. Tanaka. Que bacana. Que legal. E é também, então, do Mauro Tanaka. E o nome é Minhocosu. Vamos agora ouvir o depoimento da Margarete Regina, agente de Cultura e Lazer do SESC. Meu nome é Margarete Regina, eu sou agente de Cultura e Lazer no SESC, trabalho na unidade em Piracicaba. Sou responsável por organizar os trâmites relativos à Bienal na IFES do Brasil, que é um evento que acontece aqui em Piracicaba desde a década de 80. Nos anos 80, o SESC identificou uma demanda dos artistas que gostariam de apresentar seus trabalhos e não encontravam espaço. Então, se eles tentavam um espaço num salão de arte contemporânea, eles eram descartados. Tentavam entrar no salão de belas artes, eram descartados. Salão de arte abstrata, eram descartados. Então, o SESC fez, em 86, uma mostra, eu chamava Mostra, dentro de um projeto maior chamado Cenas da Cultura Caipira. E tinha uma mostra, uma exposição de artistas da ilha. Na época eram 19 artistas. Esse evento foi de 86 até 91, quando ele se transforma em um evento bienal. Então nós estamos agora no ano de 2021, ainda com a nossa Bienal aqui exposta, né, tanto presencial quanto virtualmente. Então a edição que foi lançado o edital foi a do ano passado, então a gente considera essa Bienal a 15ª edição, considerando 2020, que se estendeu até 2021 por conta da pandemia. O número de artistas cresceu muito em virtude de um trabalho também do próprio SESC em valorizar essa produção cultural, encontrar esses artistas,
fazer link com algumas pessoas de algumas cidades do interior do Brasil, secretarias de cultura, para encontrar essas pessoas, que elas estão no Brasil todo. Hoje a gente tem um mês de 4.000, 5.000 pessoas, artistas que já se inscreveram, já passaram pela Bienal, mas assim, existem muitas pessoas que ainda não foram descobertas, né, assim, ou não conseguimos acessá-las ainda. O SESC faz esse trabalho permanentemente, né? Tem uma porta de entrada que é a inscrição para Bienal na IFES, que é um edital aberto, então qualquer artista que se identifique com a proposta, ele pode se inscrever. Nessa edição nós tivemos praticamente quase 1.000 obras inscritas, foi o primeiro ano onde a gente fez a inscrição virtual. Na edição passada foram 1.200 obras, as obras eram enviadas presencialmente. Então, para essa edição foi realmente um ganho para os artistas poderem se inscrever virtualmente, então o acesso ao edital também foi amplificado. Tivemos um grande alcance com artistas indígenas, então um aumento de artistas indígenas que em outras edições não chegavam a ver ou não tinham conhecimento da Bienal. Então isso foi muito importante para nós, é bem significativa a presença deles, né? E a Bienal está assim, fantástica. A curadoria é da Ana Avelar e da Renata Felinto. Elas trazem várias temáticas, né? Que na realidade elas não trazem, elas destacam a temática trazida pelos artistas. Porque o trabalho delas foi feito em setembro, né, de 2019, foi quando começou a inscrição. Elas olharam todos os trabalhos inscritos para entender o que esses artistas estavam falando sobre a nossa cultura, sobre o nosso povo, qual era a temática que aparecia nessas obras. Então foi um trabalho muito árduo, né? Fazer escolhas não é algo fácil fazer escolhas, né? E o recorte ficou muito interessante. Vocês vão ver aqui que eles chamam os artistas naifes, né? Se a gente for pegar na origem da palavra, como ingênuos, mas ingênuos eles realmente não têm nada. Vocês vão ver que eles trazem questões políticas, sociais, ambientais, falam sobre desatamento, sobre as questões das mulheres, questões de gênero. Então, para quem quiser se aproximar um pouquinho, fica aí o convite para acessar nossas plataformas, nossas redes sociais, onde nós postamos o conteúdo produzido com os artistas. Então temos falas com os artistas na exposição, falas com os artistas nos ateliês deles, em locais mais distantes, podcast. Estão fazendo curso também ministrado por esses artistas. E então, se quiserem pesquisar, todo o conteúdo desde a primeira edição da Bienal fica disponível online, todos os catálogos para pesquisa, para consulta. Então, muito obrigada e sucesso para vocês! E acessando na ifes 2018.sescsp.org.br, que foi anterior a essa apresentada, a gente tem então aqui o acesso às bienais anteriores, né? Então, como a gente está observando, 2016, 2014, 2012 e assim por diante. Então, a gente consegue ter acesso então aos catálogos anteriores, conhecer as obras, artistas que já foram então prestigiados nessa Bienal. Caminhando pela exposição, a gente vê então algumas das obras que retratam muito aspectos e a vida do interior, as festas tradicionais, a composição de brinquedos também, notamos de animais em esculturas. Então a gente consegue ver a rica diversidade de obras de artes escolhidas aqui para essa exposição. Seguindo pela exposição, então a gente encontra também uma obra como essa, da artista piracicabana Alexandra Jacob. Então é o Cantinho da Bênção, né? O próprio título já indica, é o espaço da religiosidade, das tradicionais benzedeiras do interior. Então tem aí uma reprodução, então, né, desse ambiente, né, sagrado dentro das próprias casas. Andando um pouquinho mais, então a gente vê mais algumas obras,
E aí então agora a gente também vai ouvir palavras de uma artista que está aqui na Bienal. Olá, eu sou a Rosângela Politano, artista naíve, moro lá na cidade de Socorro, mas nasci na cidade de São José do Rio Preto. Bom, hoje a gente está aqui dentro da 15ª Bienal de Arte Naíve do Sesc e eu estou muito feliz esse ano com a minha participação. Eu já participei de várias edições, já levei aqui vários prêmios, inclusive o Prêmio Aquisição, o ano retrasado. E esse ano é um ano muito especial porque, além de eu estar expondo, eu também estou com o meu filho aqui. Eu sou de uma família que tem a tradição da arte, nós já somos 4 gerações, todo mundo trabalhando na produção de arte e hoje estar expondo com meu filho é assim, é uma garantia de que a gente tem mais uma geração de artistas garantidos, né? Uma das obras que foi selecionadas esse ano é o Fim do Mundo. Então aqui ela é uma crítica social. Na realidade é um convite à reflexão. Pra gente, eu deixo uma pergunta, né? Até que ponto somos vítimas, até que ponto somos culpados? Então aqui eu mostro como o paraíso foi entregue pra gente, né? Com todas as nossas lendas, os animais, a água maravilhosa. E aqui o que a gente foi fazendo com o nosso planeta, o agronegócio, a destruição das florestas, né? Quando o último índio tombar, a exploração do minério, as cidades, né? O contingente, aqui até eu faço uma brincadeira, as casas aqui são igreja, bar, salão de beleza, aqui já tudo degradado, né? O nosso índio que virou apenas um afresco num paredão, as pessoas todas conectadas e desconectadas, então quando tudo se acaba, o homem foge covardemente do nosso planeta em busca de outros planetas e quando ele chega lá, o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fez aqui, evacuar. Então é isso, gente. É um convite à reflexão que eu trago nessa obra e deixo essa pergunta: até que ponto somos vítimas e até que ponto somos culpados? Então, continuando aqui na 15ª Bienal do Sesc em Piracicaba, vou apresentar para vocês a minha segunda obra. O nome dessa obra é quase um cordel, chama-se Cordel Encantado, o dia que o cordel e a xilogravura transformaram a vida do nordestino em poesia. Então eu conto aqui, né, toda essa vida sofrida que o nordestino tem, um povo criativo, maravilhoso, que teve todo esse sofrimento através do cordel transformado em poesia. Então foi bem no ano que o cordel e a xilogravura se transformaram em patrimônio cultural e material brasileiro. Eu reproduzi aqui a oficina de J. Borges, aí eu coloquei um chinês, né, para dar a ele o mérito das formas da xilogravura, Regina Drosina, que é uma grande amiga que também trabalha com xilo, Ariano Suassuna, que não gostava de usar essa beca, então eu coloquei ele com a beca bonitinha para ele ficar imortalizado realmente. Aqui é o J. Borges, um cara que trabalha com cordel, a xilogravura, um dos mais importantes no Brasil. Aqui está a nossa Meg, que trabalha aqui no Sesc, nos recebe com tanto carinho. Então aqui a gente reproduz aqui, né, todo o processo de fazer uma xilo. E aqui é a oficina do J. Borges, que transformou toda a vida dele de uma família grande que vivia na pobreza através dos livrinhos de cordel. Quero também citar aqui o cego Aderaldo, que é o cordelista que eu mais gosto, eu sou fã dele, porque além do cordel, ele faz um cordel trava-línguas, o que é muito interessante, né? E nessa obra aqui você vai encontrar o pavão misterioso, você vai encontrar a Patativa do Assaré, tão contemporâneo agora Braulio Bessa, e toda essa condição do nordestino ter sua vida transformada em poesia através do cordel e da xilogravura. Essa é a minha grande homenagem ao povo nordestino. Notamos a presença marcante do universo feminino, então artistas que estão aqui na Bienal e suas obras questionadoras, inclusive sobre o próprio papel da mulher hoje na sociedade. Temos aqui essa sessão especial das festas, então as festas religiosas, tradicionais, populares de todo o Brasil. Então diversos artistas que foram representando então essas festas, tem uma sessão especial apresentando aqui então as obras.
muitos instrumentos musicais tradicionais, a produção, né, frutífera desses instrumentos, a representação do casamento, as festas de São João. Então a gente consegue notar bem nessas representações, incluindo, né, aqui também a representação indígena das festas indígenas. A gente também consegue notar aqui por essas obras. E aqui uma representação do São João, lá do Maranhão. Boa tarde, meu nome é Diogo da Cruz, eu sou do mundo das artes, mas resido em Águas de Lindóia. Para mim é um prazer poder estar aqui presente nessa exposição de artes na IFE, principalmente porque eu posso estar hoje junto com a minha mãe. E aqui estão as minhas obras, tá? É uma crítica social em relação aos nossos índios, né, que são os donos da nossa terra, que ficam sempre esquecidos, né? Então é uma forma da gente estar aí modificando isso com a nossa arte também, né? Então para mim é um prazer poder estar aqui hoje, porque o trabalho que desenvolveu a minha mãe trouxe tudo para a nossa família, entendeu? Foi algo muito interessante na nossa vida, porque a gente foi nascido, né, no meio da arte, eu fui criado no meio da arte, entendeu? E os meus filhos também são nascidos e criados no meio da arte. E a gente hoje, graças a Deus, a gente não sobrevive, né? A gente vive e vive muito bem através da arte, entendeu? Eu sou escultor e essa é a minha profissão, entendeu? Eu sou um escultor, moro em Águas de Lindóia, os meus filhos já trabalham com isso, entendeu? Sabe? Então, para mim é um prazer poder estar aqui hoje, nessa exposição maravilhosa aqui no Sesc, junto com a minha mãe, que está ali também, o quadro dela, muito bacana, e poder estar trazendo também, lembrando também do projeto Coração, que é um projeto que ela desenvolveu lá na nossa cidade, entendeu? Onde já pôde trazer várias pessoas que estavam esquecidas e que nem eram artistas, que acabaram virando artistas lá, entendeu? Então é muito legal, tudo que lá, a ideia toda que ela trouxe, entendeu? Muito bacana. Então pra gente é um prazer poder estar aqui hoje. Mais uma obra que traz questões ligadas à religiosidade, e também notamos uma presença marcante de obras que trazem reflexões e críticas sobre o meio ambiente natural, as formas como lidamos com esse meio ambiente, incluindo também as gestões governamentais. Aqui são duas obras de uma artista nascida em São Bernardo do Campo, a Vânia Cardoso. Então ela até me apresentou essas duas obras e contou sobre a felicidade de estar aqui presente na Bienal Naifes do Brasil. Então é uma artista iniciante, tá ela aí na foto, e aí então ela estava muito feliz de trazer então essa obra, de ter o espaço dela aqui. Então uma obra intitulada Um Grito de Liberdade e a outra Não ao Preconceito. Ela traz reflexões sobre o Brasil escravocrata. Concluindo a nossa experiência cultural, por meio dessa viagem feita pela Bienal Naifes do Brasil, vamos aprender um pouco mais sobre a arte naif ouvindo a professora doutora Ana Avelar. O termo naif, que traduz grosso modo como ingênuo, né? Ele foi estabelecido ainda no século XIX, né? Muito no ambiente, né, ou divulgado pelo ambiente da arte moderna. Isso denotava, né, ou denotou um interesse principalmente por parte de artistas europeus, interessados, né, olhando para a produção de artistas que eram considerados de fora do sistema artístico da arte contemporânea. Então, tanto artistas, por exemplo, né, do continente africano, como artistas que não estavam inscritos dentro do recorte da arte moderna, como é o caso do Rousseau, que é um artista que trabalha no começo do século XX no ambiente parisiense, né, mas que é entendido pelos seus pares artistas, né, como um artista naif, ou seja, um artista autodidata, que tem uma linguagem própria e que não se insere nos debates da arte moderna daquele momento. Hoje em dia, né, a ideia de naif ela vem sendo
ela já foi desconstruída, né, já foi discutida e hoje ela vem sendo ressignificada, no sentido de que muitos artistas que antes eram olhados, né, pejorativamente como naifs, justamente por não estarem inscritos num sistema formal da produção artística, né, no grande sistema hoje da arte contemporânea, né, hoje tomam isso como um lugar de poder, né, inclusive para se posicionar diante desse grande sistema da arte contemporânea a partir de um outro sistema, que é justamente o sistema das artes ditas populares. Então, não necessariamente, né, o artista ou a artista popular de hoje quer penetrar no sistema da arte contemporânea, dado que o sistema das artes populares, que tem aí os seus próprios museus, instituições, galerias, agentes, se constitui em si mesmo, né, é autônomo e prescinde do sistema da arte contemporânea. O debate, no entanto, na área da crítica, né, na área da história da arte, ele continua. E o que nós vemos é que há interseções entre esses dois sistemas, o da arte contemporânea e o das artes ditas populares, né? E trocas. Então, frequentemente, nós observamos o sistema da arte contemporânea olhando para o sistema das artes populares e buscando aí agentes, interlocutores, principalmente artistas, que estejam produzindo a partir de imaginários, a partir de ideias de representação, mais vinculados com o que tradicionalmente se achavam que eram as tradições, né? Ou seja, que buscam dialogar com esse lugar do imaginário popular. E esse é um fato mais recente e muito interessante no sentido de uma readequação desses sistemas, né? Porque o que nós observamos é que não há mais uma hierarquia. Ou seja, tanto o sistema das artes ditas populares como o sistema da arte contemporânea são autônomos, válidos entre si e sobrevivem, né, sem a ajuda um do outro. Há interesses aí que podem ser trocados, então frequentemente curadores variam entre esses sistemas, por exemplo, né? Mas o que há hoje em dia é uma organização dessas estruturas que faz com que essa arte antigamente tida pejorativamente como arte naif, hoje se reinvente, né, no lugar dessas artes autodidatas, dessas artes populares e tenha para si mesmo um sistema absolutamente organizado e estabelecido. A 15ª Bienal Naifes do Brasil vai até o dia 31 de março de 2021. Ela está no Sesc Piracicaba, que está localizado na altura do 155 da Rua Ipiranga, próximo à Prefeitura Municipal. A Rua Ipiranga também é uma via de acesso à Prefeitura, bem fácil de chegar.